Você já identificou a igreja que perdeu seu amor na Bíblia? Apocalipse capítulo 2 nos dá essa resposta intrigante. Nesse vídeo, vamos trazer um estudo profundo sobre essa igreja e o seu desamor, cheio de informações valiosas, então não sai daí. Olá pessoal, você que clicou nesse vídeo para assistir, já quero aqui desde o começo agradecer demais pela sua presença aqui conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Alan e eu estou aqui para trazer mais um vídeo de estudo bíblico e dessa vez nós vamos falar sobre a igreja que perdeu o seu amor. Todos sabemos que é a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, no capítulo 2. Então nesse vídeo aqui nós vamos trazer um estudo profundo aqui com bastante informação valiosa e interessante é que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos estar falando sobre as igrejas da Ásia. Então Éfeso é a primeira igreja, então tem mais 6 vídeos para saírem aí. Então se você quer acompanhar essa série, você gostar desse estudo e quer aguardar os próximos vídeos, já peço que se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos aqui e também para você não perder essa série que vai ser uma bênção, Deus vai edificar mais e mais a tua vida. A cidade de Éfeso. Antes de falarmos sobre a carta de Deus para a igreja de Éfeso, vamos falar sobre a cidade de Éfeso, onde a igreja estava localizada. Então, quando falamos da cidade de Éfeso, falamos da maior das 7 cidades da Ásia Menor, atual Turquia. E também falamos de uma cidade muito importante. Ela era tão importante tanto por ter o principal porto da Ásia Menor, pois qualquer que desejasse ir para qualquer lugar da Ásia tinha que passar por Éfeso, como também ela era muito importante por ter uma das 7 maravilhas do mundo localizado ali em Éfeso, que era o templo da deusa Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. 130 metros de comprimento, 67 de largura, com 127 colunas de mármore branca, cada qual com 19 metros de altura e 1,20 m de espaço entre elas. Como também havia ali em Éfeso um teatro que podia dar assento a 24 mil pessoas. Era uma cidade grande, estimada naquela época em 200 mil habitantes. Então era uma cidade grande, uma cidade muito importante. E vale lembrar que já tinha ali, como comentamos, o templo da deusa Ártemis. Também havia outras divindades que eram adoradas ali na cidade de Éfeso, como Eros, e também adoração ao imperador. Então havia ali outras divindades pagãs que eram adoradas ali. A igreja de Éfeso e as suas qualidades. A igreja que estava em Éfeso foi fruto do amor de Paulo, Priscila, Áquila e Apolo. Lembrando que o apóstolo Paulo também escreveu uma carta aos Efésios para instruir a igreja e os seus líderes. Paulo ele visita Éfeso no fim de sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 d.C., e na sua terceira viagem missionária, ele permanece em Éfeso por 3 anos, pastoreando e discipulando a igreja. Além disso, a igreja de Éfeso foi pastoreada pelos melhores obreiros de Paulo, Tíquico e Timóteo. Além disso, segundo Eusébio e Irineu, João esteve ali um tempo em Éfeso, aonde ele escreveu o seu evangelho e aonde morreu de velhice. E foi em Éfeso que foi iniciada a primeira escola teológica. E quando falamos de escola teológica, falamos de escola bíblica. Então não é à toa que a igreja que estava ali em Éfeso era uma igreja extremamente estruturada, uma igreja extremamente embasada e alicerçada na palavra de Deus, cheia de qualidades. Então vamos dar uma analisada nas qualidades dessa igreja. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então vamos perceber neste versículo que o próprio Deus estava falando ali com a igreja, e falando, eu sei
as tuas obras, o teu trabalho. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha obras. E a palavra obras aqui, a palavra grega para obras é kopos, né? É um trabalho que leva à exaustão, é um trabalho que faz cansar, é um trabalho que faz suar. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava mesmo, uma igreja que regaçava as mangas, que pegava no arado, uma igreja que realmente foi instruída a fazer a obra de Deus, a trabalhar para Deus de forma dedicada. O Senhor também elogia a igreja de Éfeso por ser uma igreja paciente, ou a outra palavra para paciente, perseverante. Paciente porque a igreja era paciente quando entrava em momentos de luta e de perseguição para aguardar a promessa, para aguardar a vitória da parte de Deus. Então, eles não desistiam por causa da perseguição, eles não desistiam por causa da prova, eles perseveravam, eles eram pacientes para aguardar a promessa e por isso o Senhor elogiou a igreja pela sua perseverança e paciência. O Senhor também elogia a igreja de Éfeso por não tolerar os maus. A igreja de Éfeso, ela não tolerava os maus, nem a maldade das pessoas más, tanto das pessoas que praticavam a maldade, como também as pessoas que ensinavam falsos ensinamentos, os falsos mestres. A igreja de Éfeso não tolerava, não passava o pano por cima, não tampava os olhos quando viam a maldade, mas eles debatiam, eles iam contra a maldade realmente, e foi elogiada pelo Senhor, porque infelizmente, vou até aqui abrir um parênteses aqui, que normalmente as pessoas nos nossos dias estão encobrindo o rosto para a maldade, estão se dando conta de que não estão vendo nada, e do jeito que vai, né, o errado virou certo e o certo virou errado. Mas se nós formos aprender com a igreja de Éfeso aqui, nós temos que ser intolerantes com a maldade, intolerantes com as pessoas más. O Senhor também elogia a igreja de Éfeso por reprovar os falsos apóstolos. E quando falamos de apóstolo, falamos de enviado, falamos de um embaixador, falamos de aquele que representa quem lhe enviou, um mensageiro, um missionário extraordinário. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, representava a pessoa de Jesus, era um missionário enviado para fazer a obra de Deus. E esses aqui que a igreja de Éfeso reprovava eram falsos apóstolos, diziam que eram, mas não eram. E a igreja identificava pelos frutos, identificava pelo que esses falsos apóstolos ensinavam. Eles ensinavam algo que não estava enquadrado, que não estava lançado sobre o firme fundamento que os apóstolos lançaram, que é justamente o nosso alicerce, o nosso fundamento, Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela media, ela lançava esses ensinamentos sobre o fundamento. Se não tivesse enquadrado, se não tivesse ali alinhado com o fundamento que os apóstolos lançaram, que Cristo lançou, a igreja de Éfeso reprovava esses falsos mestres. É justamente o que devemos fazer nos nossos dias, porque o que nos é dado, o que nos é ensinado, deve ser medido pela palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, meu querido, infelizmente devemos reprovar, não devemos aceitar esses ensinamentos. E o apóstolo Paulo ainda faz um alerta. Veja cada um, como lança sobre ele, como edifica. Nós precisamos observar, nós precisamos vigiar com o que falamos, porque também não podemos acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. E dessa maneira, a igreja de Éfeso, qualificada, instruída, identificava esses falsos mestres, esses falsos apóstolos e reprovava.
Então, é o que devemos fazer nos nossos dias também. O Senhor também elogia a igreja de Éfeso por reprovar a doutrina, os ensinamentos dos nicolaítas, que eram os destruidores do povo. Nicolaítas quer dizer seguidores de Nicolau. Provavelmente, Nicolau que é citado lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Os nicolaítas, eles ensinavam que a igreja podia aproveitar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles pregavam um evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, bem parecido com a visão de Balaão, quando ensinava Balaque lançar tropeços contra os filhos de Israel. Então era uma visão distorcida do evangelho, justamente para a igreja de Éfeso, que era uma igreja qualificada, uma igreja instruída. A igreja não aceitava esse tipo de ensinamento, pois a igreja era instruída o suficiente para entender que sim, o evangelho ele é pregado, o evangelho verdadeiro, genuíno, tem que ter renúncia, temos que nos negar todos os dias, temos que nos santificar. Isso a igreja de Éfeso sabia muito bem, teve ótimos líderes, ótimos pastores, ótimos mestres, então a igreja reprovava esses mestres e isso agradou muito o Senhor. A igreja de Éfeso e a sua repreensão. Basicamente, para a igreja de Éfeso, o Senhor fez apenas uma única e séria repreensão. A igreja havia perdido o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso, então, perdeu o primeiro amor, ou deixou de amar como deveria. Eles acabaram transferindo a aversão que tinham da heresia para as pessoas que pensavam diferentes deles. Lembraram de perseverar na doutrina e se esqueceram de perseverar no amor. Aqueles crentes, querendo ser corretos, acabaram se tornando ásperos e rudes, semelhante aos fariseus nos dias de Jesus. Isso é uma lição muito importante para nós. A igreja de Éfeso nos dá uma grande lição, pois estamos nos nossos dias, estamos em momentos onde há muito conhecimento, há muita sabedoria. Com um clique você acessa infinitas informações. E devido a isso, surge uma outra heresia, um outro falso ensinamento que é refutado muito fácil devido à grande quantidade de sabedoria que nós temos nos nossos dias. Só que olha só a repreensão do Senhor. Perseverou na doutrina, mas não perseverou no amor. Então, nós devemos ter essa sabedoria, mas não só a sabedoria para preservar, perseverar na doutrina, mas também se lembrar do amor. Pois o amor não pode faltar dentro da igreja, não pode faltar na vida do cristão. O amor é mais forte, o amor é mais importante. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, que não falte amor nas nossas vidas, nas nossas pregações, nos nossos louvores, e que nós venhamos a alcançar tanto as pessoas que trazem falsas doutrinas, falsos ensinamentos, não aceitar a doutrina, mas amar as pessoas. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que estão sendo preparados para você. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Vamos trazer vídeos aqui falando sobre as outras igrejas da Ásia Menor. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando postarmos novos vídeos aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de curtir.